Nesta aula, você vai aprender o ponto correto do chantilly estabilizado e a função de cada dos ingredientes que usamos. Então aqui, eu vou explicar para vocês cada função dos nossos ingredientes. Eu gosto muito de usar o chantilly Supreme, gente. Para mim, é o chantilly que ganhou meu coração. Já faz muitos anos que eu uso ele, tá? E como que a gente usa ele? Eu sempre compro o meu chantilly. Chega o meu chantilly, já pego uma caixa de 12 unidades, já coloco direto no freezer e já deixo ali prontinho. Se amanhã aparecer um bolo para mim, eu já tenho meu chantilly gelado. Eu vou ter um monte de bolo no final de semana, eu já coloco uns 3 dias antes no meu freezer, porque o seu chantilly tem que estar extremamente gelado, tá? Chantilly quente, ele não vai funcionar. Então, sempre quando vocês comprarem o chantilly, colocar o chantilly direto na geladeira. E outra coisa, esse chantilly aqui, ele tem um sabor mais gostoso. Aqui embaixo ele tem um sabor de baunilha. Então ele dá uma estabilidade melhor, uma sedosidade, brilho. Então ele é perfeito. Eu super indico para vocês, tá? Há outras marcas, já trabalhei também, gosto, mas eu gosto mais desse daqui. Eu uso também aqui o leite ninho. O leite ninho eu gosto de usar ou integral ou instantâneo. Mas você pode estar usando também o integral se você quiser, mas eu gosto de usar mais o instantâneo. E ele dá um peso maior no nosso chantininho, um gosto gostoso também no nosso chantininho que o nosso cliente gosta muito. Gosto de usar também o glacê real. O glacê real, ele tem a função do nosso chantininho de deixar ele mais firminho, dar uma estrutura melhor do nosso bolo. É muito bom ele. Eu gosto de usar também, pessoal, da marca Arcolo. E em cima ele tem um bolo azulzinho, né? Esse é o perfeito, ele é bem lisinho, branquinho, então vocês não precisam ficar peneirando, então pode comprar esse daí, tá? E também nós vamos usar o emulsificante. O emulsificante no nosso chantininho, ele dá aquele brilho, ele dá mais volume, o chantininho ele cresce mais. Então ele rende bem mais usando o emulsificante. Ele não vai mudar nada no sabor do seu chantininho, ele só vai ajudar no volume mesmo, tá bom? Então agora, vamos para o nosso batimento do nosso chantininho. Primeiramente, nós vamos cortar aqui. Eu gosto de bater 1 litro mesmo, tá? Se você for fazer um bolinho pequeno, você pode bater 500 ml, deixar o chantilly num saquinho, vedadinho no freezer e amanhã você pode usar o outro, tá? Então vamos lá, colocar 1 litro aqui de chantilly, bem gelado, tá, gente? Indico também vocês colocarem ele uns 10 minutos antes no freezer, em cima do congelador, para ele ficar bem gelado mesmo. Assim vocês vão sentir a segurança que o seu chantilly está bem gelado. Aqui nós vamos colocar o leite ninho, nosso glacê e o nosso emulsificante. E agora nós vamos mexer aqui, porque senão, se a gente não mexer, voa o leite ninho tudo na gente. Então vamos mexer aqui com o nosso bol da batedeira. E nós vamos bater ele, começar a bater na velocidade 4, ou na velocidade 2, na velocidade 4 primeiramente. Quando a gente vê que o nosso chantilly está engrossando, eu volto a mostrar para vocês. Aqui, pessoal, vocês podem ver que já está bem grossadinho aqui o nosso chantilly. Então aqui agora eu vou colocar na velocidade máxima. Aqui agora nós vamos passar a espátula em volta da nossa batedeira, tá? Para ajudar esse chantilly que tá aqui por cima molinho descer para baixo para bater o uniforme. Então só voltando a bater na velocidade máxima.
Aqui o nosso chantilly está quase no ponto. Quando chegar no ponto, vou mostrar para vocês. Aqui o nosso chantilly já deu o ponto. Vou mostrar para vocês qual que é o ponto correto e perfeito do nosso chantilly. O ponto perfeito e correto é quando ele faz um buraco no meio, o nosso chantilly gruda todinho em volta do bol e fica assim, ó, grudadinho no bol também, na nossa raquete. Então, aqui é o ponto perfeito. Vou tirar aqui para mostrar para vocês verem. Ó, para vocês verem. Esse é o ponto perfeito do nosso chantilly. Quando ele gruda todinho em volta do nosso bol e faz esse buraco. Ó. Aqui agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos tirar esse chantilly todo aqui da nossa batedeira. Colocar aqui. Então aqui nós já batemos o nosso chantilly. Ele já deu o ponto correto, já deu o buraco em volta do nosso bol. O que nós vamos fazer agora? Sempre quando a gente bate o nosso chantilly, nós não podemos usar ele imediatamente. Porque aqui a gente tem que deixar ele descansar um pouquinho. Porque senão o seu bolo não vai ficar legal. Principalmente o bolo retangular, gente. O bolo retangular você tem que ficar muito atento a isso. Porque ele tem que ficar no ponto certinho do nosso chantilly. Porque senão, se ele ficar muito mole, vocês não vão conseguir fazer uma quina perfeita no seu bolo. Tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Nós vamos colocar o plástico filme aqui em cima do nosso bol, deixar esse chantilly descansar de 15 a 20 minutos para vocês verem como que vai ficar a diferença desse chantilly. E aqui vocês não vão precisar estar hidratando esse chantilly. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão poupar o gasto de leite condensado ou creme de leite também, que vocês podem estar usando para hidratar o seu chantilly. Então, vocês deixam ele hidratando, tá? De 15 a 20 minutos. Aqui eu já coloquei o nosso plástico. Então, agora eu vou deixar ele descansar. E aí, depois eu volto para mostrar para vocês o resultado dele hidratado, a diferença do hidratado e do não hidratado. Vou mostrar para vocês o resultado aqui do nosso chantilly. Aqui eu tenho o chantilly que a gente acabou de bater. E aqui eu tenho o chantilly que estava descansando. Então, vou mostrar para vocês como que ele vai ficar lisinho e sedoso. Ó, nós vamos manusear aqui bem de levinho, tá? Não precisa ficar batendo muito, não. Bem devagarinho mesmo, ó. Só para vocês verem que esse chantilly, ele estava descansando. Então, vocês não precisam ficar gastando aí com leite condensado, né? Creme de leite ou até mesmo hidratando com a água. Vocês hidratam ele mesmo, só deixando ele descansar. Então, aqui nós temos um chantilly sedoso, como vocês podem ver, e brilhoso. É onde fica aquele acabamento bem bonito do nosso bolo, faz as quinas perfeitas. Esse é o chantilly hidratado. Agora nós vamos ver o chantilly que não está hidratado, para vocês verem a diferença. Bom, eu estou mexendo ele, manuseando devagarinho, né? Vocês podem ver que aquele nem... Ó, os gruminhos, as bolinhas, olha, para vocês verem. Ele não sai, tá vendo, ó? Como ele fica poroso, muito poroso. Então, esse chantilly aqui, nós acabamos de bater. Então, se você pegar esse chantilly e for fazer a cobertura do seu bolo, você não vai ter mesmo um acabamento bonito do seu bolo. Então, vai fazer o seu acabamento do bolo ficar muito feio. Então, você tem que deixar o chantilly descansar, para você ter um acabamento bem bonito no seu bolo, tá? Então, aguarde a próxima aula.